A agricultura existe há mais de 12 mil anos e muitas vezes foi tida como um reflexo, a manifestação dos passos evolutivos do homem. Quando estudamos a história da humanidade, podemos perceber que a evolução da agricultura, a forma como ela se mostrava, a capacidade do homem de organizar e desenvolver os plantios, refletia a sua evolução mental, emocional e espiritual. O homem crescia e se desenvolvia e expressava esse desenvolvimento na forma como cultivava, como organizava a sua própria sobrevivência. Ao longo dos séculos, mais especificamente nos últimos 20 anos, nos quais a agricultura começou a se expandir dos campos para os laboratórios e dos agricultores para os cientistas, os plantios também revelaram algo mais sobre nós. Estávamos adaptando a essência da vida às nossas necessidades, nossas comodidades e as facilidades que poderíamos ter a partir de uma semente modificada em laboratório. E o que isso está refletindo? O que será que esse movimento da agricultura espelha de algo que está acontecendo dentro de nós? Com essas perguntas ressoando em nossos corações, vamos hoje dar continuidade à nossa conversa com o Frei Renato, responsável pelos plantios na comunidade Luz Figueira. E a partir das reflexões que faremos juntos, vamos ver se respondemos o que reflete dentro de nós e o que reflete na natureza quando cultivamos de uma forma pura ou quando modificamos uma semente em laboratório, por exemplo. Nós estamos percebendo uma situação crítica a nível planetário, no sentido geral, não? No sentido ecológico, no sentido ambiental e no sentido humano, de que muitos valores que a consciência humana deveria ter preservado para construir um arquétipo, uma condição de integração com a vida, foram se perdendo. E um pouco o que está evidenciando no campo da agricultura, no campo das sementes, quando entra o reino vegetal a ser manipulado geneticamente, a ser alterado geneticamente por fatores, por condições e por elementos que não são de sua própria natureza, nós estamos alterando o princípio e a evolução desse reino. Ser humano, como ente, como elo, que vincula todos os reinos da natureza, criando a condição para que todos eles possam evoluir, como se nós tivéssemos a tarefa fundamental de acompanhar, criar, sem alteração, sem intervenção, as condições para que eles possam se manifestar, possam se expressar. E nós, reciprocamente, alimentar-nos de toda essa beleza, de toda essa expressão que o reino por si, diante da criação, consegue expressar. Então, é uma reflexão que estamos colocando para cada um de nós, de como está sendo esse vínculo, não? Para com a vida, expressado nessa condição de manipular ou alterar geneticamente uma semente. Pensaram na profundidade dessa situação? Se a semente é modificada geneticamente por manipulações artificiais, aparentemente as sementes são as mesmas, mas trazem para dentro da organização energética da espécie em questão um padrão estranho em relação ao impulso original. Ao introduzir
elementos extraños ao arquétipo, o equilíbrio fica alterado e desordens energéticas ocorrem no interior da semente. O resultado dessa desordem energética é que esse padrão vibratório distorcido fica pulsando em toda a forma de vida com que entra em contato, e nisso se incluem o corpo humano e o animal. Em uma síntese, algo que parece tão normal para estes tempos, de que o alimento seja produzido através de laboratórios ou através de pesquisas científicas que estão isoladas dos ciclos e do propósito natural da vida, nós também estamos colocando em risco e em perigo toda a evolução da vida no planeta. Nós estamos colocando em perigo toda a condição da saúde integral da vida dos reinos, do ser humano. Toda nossa alimentação tem uma correspondência também a como nós produzimos esse alimento. Então, o melhor banco, a melhor condição de melhoramento genético natural de uma semente seria no próprio campo, de uma forma que ela possa ser plantada de uma forma orgânica, equilibrada, sem expectativa de produzir, sem expectativa de criar grandes dimensões de plantio, mas ganhar na qualidade de relacionamento, ganhar na qualidade de vincular-se a que ela possa potencializar sua qualidade de vida, sua vibração. Não visar os interesses próprios, mas visar o que o reino vegetal e as sementes necessitam na vida material para que ela seja a expressão da criação. Se a semente é crioula, ou chamada de variedade pura, não modificada geneticamente, o padrão sutil encontra no nível etérico os seres construtores que, por afinidade vibratória, trabalham suas substâncias, construindo os elementos materiais constituintes daquela etapa da manifestação, mantendo as qualidades vibratórias inatas da espécie e retransmitendo o impulso para os níveis seguintes. Desde os princípios das comunidades luz, quando surge a proposta e a necessidade de manifestar o trabalho com as sementes ligadas com plantios e ligadas também a criar um banco de sementes, surge também paralelamente a importância de esse setor cumprir uma função espiritual para os membros da comunidade, que é essa relação, como estávamos falando, da sensibilização e do trabalho silencioso que essa condição cria para que a pessoa possa entrar em um estado de meditação, em uma profunda comunhão que, através das sementes, vai revelando todo um potencial do reino vegetal. O setor sementes, ele tem como tarefa criar uma condição para que possamos multiplicar as sementes, melhorar as sementes, acompanhar a evolução do reino vegetal através das sementes, como também a possibilidade de gerar um espaço interno e material para que as pessoas possam vivenciar os processos de cura, os processos dessa fonte inesgotável do amor, que é renovação permanente, não é? E de autoconhecer-se, de ir encontrando um ponto de vincular-se a seu interior que o leve
a perceber as coisas desde outra profundidade, desde outro nível. Já faz alguns anos que o setor sementes ele tem a tarefa, de uma forma desinteressada, doar sementes. Essa corrente, que já faz alguns anos foi criada como uma rede de multiplicação de sementes, foi propiciando a que agricultores de toda a região em torno da comunidade, agricultores de toda a área de Minas Gerais, agricultores de outros países, possam ir tomando contato com o setor e ir fazendo essa troca das sementes para o melhoramento de sua condição natural, não? Genética natural, em qual a pessoa multiplicava as sementes na sua área rural, na sua horta, e depois ela ofertava para o nosso banco de sementes uma matriz, uma pequena quantidade dessas sementes. Nesse vínculo de todos os agricultores orgânicos da região de Minas Gerais, somos convocados, por assim dizer, a sediar a Festa das Sementes, para que a comunidade Luz Figueira possa criar a condição para acolher essa festa que anualmente acontece. Essas sementes são distribuídas para aqueles que necessitam ou querem trocar por outras variedades. Pode ser uma porta de acesso a que as pessoas possam reconhecer que a vida ela tem uma expressão ainda muito maior. Nas sementes crioulas, nas variedades puras, esses processos são um verdadeiro ritual construtivo e amplo, desde a evolução do reino vegetal como um todo, até a evolução das espécies, a construção do magnetismo planetário e o serviço aos corpos humano e animal. Ser guardião das sementes puras é oferecer um campo evolutivo favorável para que o reino vegetal possa empreender suas experiências mais luminosas. É um serviço prestado sem expectativa alguma. Pode repercutir muito beneficamente na harmonia geral do planeta, da humanidade, das espécies vegetais, de todas as variedades, inspiradas pelo Criador. Com todos esses impulsos e reflexões em nossos corações, vamos seguir aprofundando em nosso contato com o reino vegetal e, seguindo o curso da vida, vamos passar das sementes para as árvores. Nos nossos próximos estudos da série sobre o reino vegetal, vamos adentrar no mistério que se gesta na semente e se desenvolve nas árvores. Que, refletindo sobre os reinos da natureza, possamos encontrar a essência de nós mesmos, como parte da vida, devemos expressar nesta terra sagrada.